Lucas capítulo 3, a partir do verso 21, fala a respeito do batismo de Jesus. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, aleluia. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado, me comprazo, me alegro. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como pensava, filho de José, e traz toda a genealogia, até o verso 38 que diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Somente até aqui vamos orar. Pai amado, bendito seja o teu nome por essa manhã, pela tua palavra, pela tua obra em nossa vida. Suplicamos a ti, Senhor, abre as comportas dos céus sobre nós e derrama das tuas águas, sacia a nossa sede, Senhor, alimenta-nos com a tua palavra, fala aos nossos corações, quebra o arco, despedaça a lança dos nossos inimigos, e ministra sobre nós, Senhor, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, o teu poder, o teu amor, através da tua palavra. Clamamos a ti por isso, Pai, porque nós somos extremamente necessitados de ti. Toca em nossa vida, toca em nossa vida, Pai, nesta manhã. Não deixa ninguém de fora, do mais jovenzinho, Senhor, ó Deus, aquele de idade mais avançada, o homem, a mulher, o jovem, Senhor, o idoso, toca em todos nós, Senhor, com tua mão poderosa, e realiza em nós o teu propósito, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se. Lucas, um servo do Deus Altíssimo, médico, gentio, isso é, não era um judeu, possivelmente, pelos historiadores do século II, possivelmente era um sírio, convertido, andava ao lado de Paulo, discípulo do apóstolo Paulo, e Lucas, ele tem um estilo próprio, o Senhor usa ele com um estilo próprio para descrever, para pesquisar e para relatar o Evangelho, a história de Cristo Jesus, do seu amor, do seu nascimento, do seu ministério, do seu sofrimento também, da sua paixão na cruz do Calvário, da sua morte, da sua ressurreição gloriosa. E depois Lucas, servo do Senhor, continua a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Jesus é o rei, amém? Ele é o rei dos reis. Ele é o rei da tua vida, diga: ele é o rei da minha vida. Jesus, tu és o rei da minha vida. Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, servo servidor. Ele veio te servir, ele veio lavar pés, ele veio sofrer a tua dor, para que você tivesse alívio, refrigério, vida. E Lucas, ele apresenta Jesus como homem perfeito, como homem, 100% homem que ele era, mas também filho de Deus, está relatado aqui, 100% Deus. E João, o apóstolo que diz, o apóstolo amado, João, ele era uma bênção, né? E sabe o que João tinha de especial, eu vejo no Evangelho, que ele diz, aí ele fala a respeito dele mesmo como o discípulo amado. Você crê que o Senhor te ama? Irmãos, isso faz toda a diferença, porque o diabo, ele vai tentar colocar na tua mente dúvida a esse respeito.
os teus pecados, a tua consciência vai dizer, não, Ele não pode te amar do jeito que você é, não pode, mas a palavra de Deus e o próprio Deus fala, eu te amei primeiro e até o fim. E João, ele abraça isso e não larga mais, e quando ele fala sobre ele fala assim, o discípulo amado, eu sou um discípulo amado, você é um discípulo amado, uma filha amada do Senhor, um filho amado do Senhor. Diz aí para o teu irmão, você é um filho amado, uma filha amada do Deus Altíssimo. Aleluia. Isso tem poder, queridos, isso é maravilhoso. Como é bom ser amado, não é verdade? Como é bom ser amado. Na véspera de Natal, ainda bem cedo, uma irmã foi na nossa casa e levou um cuscuz branco. Isso é amor. Eu já sei que no próximo Natal vai ter muito cuscuz branco lá em casa. É por isso que eu estou falando isso. Estou falando um gesto de amor. E como é bom você ser amado. E que o Senhor abençoe essa família amada, querida. O tema dessa pregação é do rio para o deserto. Jesus Cristo, Ele nasceu como todos nós, foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, nasceu como um bebê, mas Ele não permaneceu bebê, Ele cresceu, e aos 30 anos, diz aqui Lucas, que Ele começa o seu ministério, mas antes de começar o seu ministério, ele é levado para as águas do batismo, onde acontece algo tremendo e glorioso, porque logo em seguida, depois das águas do rio, ele seguiria para o deserto. E como nós precisamos lembrar e avivar em nossa vida o batismo, o encontro com Jesus, a presença de Jesus, para que possamos também enfrentar os desertos. Os anjos e profetas anunciaram o nascimento de João e de Jesus, e isso se cumpriu nos primeiros 2 capítulos aqui do Evangelho de Lucas. Porém, a posição de Jesus como Filho de Deus é anunciado não por homem, mas pelo próprio Deus, que diz, este é meu Filho amado, em quem me alegro. Os céus se abriram e no batismo de Jesus, o Pai fala de forma audível a Jesus e a todos que lá estavam. O batismo de Jesus então traz para mim e para você coisas importantíssimas para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. O batismo não pode ter pouca importância, pois Jesus, ele se submeteu ao batismo, ele foi batizado, e mais tarde, depois de sua ressurreição, ele estabeleceu como ordenança para a igreja. Então, se você ainda não foi batizado, entrega o teu coração, a tua vida ao Senhor, e toma essa decisão. E se você já foi, glorifica a Deus, e se lembre quão glorioso foi este momento, e quão marcante ele foi para toda a tua vida. Alguns idolatram o batismo, dizem que quando a pessoa é batizada, ali é que acontece a transformação. Outros subestimam o batismo, outros desonram e dizem, não precisa mais ser batizado. Mas o que a palavra de Deus diz? É isso que importa. Em tudo na vida, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Não é o que a moda diz, o que as pessoas dizem, o que teólogos que não conhecem a Deus dizem. O que a palavra de Deus diz é que importa. O batismo, na verdade, ele é um sacramento, é um meio de graça, é um símbolo da nova vida que temos em Cristo Jesus, da graça invisível, é o símbolo visível. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos declarando, eu morri para o mundo e para mim mesmo, e o Senhor me tira da morte. Eu estava morto, mas o Senhor me tira da morte e me dá vida, me faz ressurgir em novidade de vida. E se você já ressurgiu em novidade de vida, diga glórias a Deus, glórias a Deus. Valorize você também essa marca de Cristo em sua vida. O batismo, na verdade,
Ele representa aquilo que Cristo já fez no seu coração, é a sua confissão pública que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da vida daqueles que o buscam. E o que o batismo de Jesus revela? Muita coisa. Primeiro, Jesus ele se identifica com pecadores, porque quem precisa ser batizado? Pecadores. Quem precisa se arrepender? Pecadores. Quem está morto? O pecador, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus, ele veio de um lugar humilde, se identificando também com aqueles que nada têm. Jesus ele veio de Nazaré da Galileia, uma cidade rejeitada pelos judeus. Sua origem é o primeiro choque para toda a humanidade, que o Rei da Glória não veio num berço de ouro, não veio num palácio, ele veio humilde. Ele não vem da Judéia, ele não vem do meio dos poderosos, ele não vem do meio dos religiosos. Ele não nasceu numa família farisaica, ele não estava ali no meio dos sacerdotes que estavam fazendo seus rituais, mas seu coração estava longe de Deus. Ouça isso, Jesus ama quando o Pai ama quando você presta culto a Deus, mas se você está aqui, teu coração está longe, você está perdendo o seu tempo. O Senhor, Ele olha o coração, o teu coração. Então quando você entrar neste lugar, você coloca teu coração na frente e diz: Senhor, eu vim te buscar, te adorar, te glorificar, eu vim bendizer o teu nome. Lucas então ele apenas diz que Jesus foi batizado depois que os demais foram. Vamos ver isso aqui na palavra de Deus, verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Olha que coisa interessante que a palavra de Deus diz. Aqui Jesus não está na frente de ninguém, ele na verdade está no meio do povo, ele é o mais um entre os demais que foram batizados. Cristo, ele deseja ser batizado por último, entre pessoas comuns, depois dessas pessoas comuns. Assim ele se humilhou, assim ele se aniquilou, como um dos últimos, ou melhor, o menor dos últimos. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os teus pecados, os meus pecados. Aleluia. Ele não foi batizado porque ele tinha pecados, ele não foi batizado por causa de pecados pessoais, pois ele não tinha nenhum pecado. Ele foi batizado por amor a mim, a você, ele se submeteu por amor a nós. Jesus ele foi batizado para se identificar conosco, para tomar sobre si as nossas dores. Jesus não confessou seus pecados como os outros. Na hora do batismo a gente não diz: eu repudio as obras da carne, as obras do diabo, eu renuncio à minha velha vida. Jesus não tinha que renunciar, ele era santo, 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 e continua sendo e sempre será. Ele não confessa os seus pecados porque ele não tinha, mas ele faz uma coisa maravilhosa. Vamos ver no texto o que ele faz? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e quando ele estava orando, o céu se abriu. Jesus não confessou pecados, mas ele orou, ele clamou ao Pai, ele falou com o Pai. Naquele momento, ele estava dizendo: eu continuo sendo um contigo, Pai. Ele tinha comunhão com seu Pai. E o batismo, ele nos leva também a professarmos que nós nascemos de novo e agora temos comunhão com o Pai. Amém? O batismo de Jesus, ele revela um momento também glorioso, um momento do início do seu ministério. Ora, o Pai envia Jesus para tomar sobre si as nossas dores, mas Jesus tem que tomar uma decisão, e essa decisão é quando ele alcança a maioridade aos 30 anos, se ele vai prosseguir e cumprir o propósito do Pai ou não.
Ele tinha 30 anos. Sabe o que isso significa? 30 anos era a idade com que os levitas começavam a servir. Era um momento em que tinha uma decisão de servir a Deus. Era a maioridade, era a maturidade. Então, aos 30 anos, o que Jesus faz? Se submete ao batismo, assume mais uma vez os propósitos do Pai. Jesus estava maduro, tinha 30 anos. Provavelmente ele viveu como carpinteiro antes. Nós só vemos outra aparição de Jesus com 12 anos, ministrando na casa de Deus, aos doutores da lei. Mas agora é chegado o tempo de agir. Jesus havia vivido como carpinteiro, mas agora era chegado o tempo de começar a obra de Deus, a obra do Pai, que o Pai lhe tinha confiado. Então o batismo sela um momento de decisão crucial, gloriosa para Jesus, para mim e para você também. Jesus agora tem que iniciar seu ministério. Seu batismo foi o selo dessa decisão. Está selado. Hoje é chegado também um tempo de decisão para você. Um tempo de decisão para nós. Ou somos do Senhor ou não somos. Ou vamos em frente ou vamos ficar paralisados. Ou cremos no Senhor de todo o coração ou não cremos. Ou somos de Jesus ou não somos. Tempo de se submeter ao senhorio de Cristo. Ou continuar sendo o Senhor das tuas decisões. Nessa manhã eu te convido a você se submeter à vontade do Pai, a submeter aos teus planos, tua vontade, teu querer, ao querer do Pai. Eu te convido a seguir Jesus e não continuar vagueando aí longe dos caminhos do Senhor. Segue o Senhor, abraça a fé em Cristo Jesus. E nesse momento da sua decisão, Jesus, ele ouve o Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Ora, Lucas já sabia da identidade de Cristo, porque ele escreve antes. Ele apresenta Jesus como Filho do Altíssimo, no verso 32 e 76 do capítulo 1, como Filho de Deus, no verso 35, como Salvador da casa de Davi, no capítulo 1, 69, no 2, 11. Nós já sabemos sobre o batismo de Jesus. E o Espírito Santo, aí o Espírito Santo aparece como uma força poderosa, como Deus poderoso, que na humanidade de Cristo precisa fortalecer Jesus. Todas essas características já estão presentes aqui na narrativa de Lucas. Que Jesus, ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Filho de Deus, o Salvador da casa de Davi, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas no batismo o Senhor reforça isso, diz: Este é meu filho. Muitos já haviam dado testemunho, mas agora o próprio Pai diz. Os anjos haviam anunciado, os profetas haviam anunciado, mas agora o Pai diz: Este é meu filho. O batismo de Jesus, queridos, também revela uma conexão entre batismo e oração. Você sabia disso? Entre batismo e intimidade com o Pai. Embora todos os evangelistas tenham registrado o batismo de Jesus, somente Lucas diz que ao ser batizado Jesus estava orando. Você viu isso aí no verso 21? Ainda não saímos do verso 21. Lá no final diz: enquanto ele estava orando, o céu se... Lucas destaca, irmãos, olha isso, o Senhor usa o servo de Deus Lucas para destacar a vida de oração de Jesus, que marcava quem Jesus era. Agora eu quero fazer um exercício com você. Você está com sua Bíblia na mão? Então a gente vai andar um pouquinho em Lucas, só para ver onde que Jesus orou. Capítulo 3, 21, já lemos. Capítulo 5, 16, vamos lá, 5, 16. Diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava.
Agora 6:12. 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de... e passou a noite orando a Deus. Está vendo como Lucas está cheio do Espírito Santo, registrando algo para que você e eu aprendamos nessa manhã? Capítulo 9:18. Vamos lá, 9:18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus estava orando. 9:18. Agora vamos para o 9:28. 28. Pois que adianta o homem ganhar desculpe, não é 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para... Meu Deus, como Jesus orava! Tem mais, pastor? Tem mais. 10:21. 10:21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus estava orando. 10:22, ele continua orando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E aí continua orando. 10:22, mas tem outra anotação aqui. 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Diga glória a Deus. Olha o que o Senhor está falando com a gente. Nossa vida tem que ser uma vida de... Acabou? Não. Capítulo 22:31. Vamos lá quase no final. 22, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus orava pelos seus discípulos, amém? Se teu irmão do lado está cochilando aí, chama ele, fala: irmão, atenção, isso, fica firme, não cochila não. Às vezes eu grito para ver se eu acordo um de vocês aí. Verso 20, a gente está no 22, agora 22:31, já lemos, 32, 41, aqui no mesmo capítulo 22, verso 41 diz o quê? Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou, meu Deus, 44, estando angustiados, ele orou ainda mais intensamente. Quando você estiver angustiado, o que você tem que fazer? Mais intensamente ainda. 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Jesus continuava orando. Capítulo 23, verso 34, Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Verso 46, Jesus entrega o seu Espírito. Verso 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos. Meu Jesus, o que o Espírito Santo faz? Ele usa Lucas e fala, Lucas escreve aí, que o filho estava orando, e ele orava, e ele intercedia, e ele clamava. 7 dessas ocasiões são registradas apenas por Lucas. O Espírito Santo fez com que ele gravasse, mostra-nos Jesus orando antes de cada momento decisivo de sua vida. Irmãos, o Espírito Santo coloca no meu coração que eu e você estamos diante de um momento decisivo de nossas vidas. Precisamos orar, ter vida de oração, clamar a Deus. O Espírito Santo destaca a vida de oração de Jesus, a ponto desse evangelho ser chamado também evangelho da oração. Evangelho da oração. Jesus orou para ter comunhão com seu Pai.
E para receber a revelação de seu amor e a confirmação do seu ministério, você precisa orar, clamar a Deus. O Senhor quer te abençoar, Ele quer falar contigo, Ele quer bradar dos céus também: este é meu filho, esta é minha filha, este é meu servo, esta é minha serva. Nós devemos também nos aproximar do Senhor, clamando a Deus, passando pelas águas do batismo, não apenas demonstrando arrependimento pelos nossos pecados, mas também demonstrando interesse, querer de ter comunhão com Deus. Sabe, o desejo do nosso coração deve ser esse: Pai, eu preciso de Ti, eu quero ouvir Tua voz, eu quero falar contigo, eu quero andar contigo. A oração é relacionamento com Deus, a oração é intimidade com Deus, a oração é caminhar com Deus. O batismo, ele não apenas marca a entrada desse novo irmão na igreja visível, mas ele marca também o começo do relacionamento com Deus. Mas talvez você já tenha passado pelas águas do batismo há 10 anos, 30 anos, 20 anos, quem sabe 40 anos atrás. Mas agora o Espírito Santo renova no teu coração nessa manhã e na tua mente, que Ele quer ter comunhão com você, que você precisa buscar a face de Deus. Irmãos, a oração é a vida da igreja. A oração é a nossa vida, porque é a vida de Jesus. Jesus não é o nosso Senhor, Ele não é o nosso exemplo. O que Jesus fazia antes dos seus momentos decisivos? Orava. O que Jesus fazia quando Ele via Satanás tentando peneirar um dos seus discípulos? Intercedia, orava, clamava ao Pai. O que Jesus fez no momento do seu batismo? Orou. E quando Jesus orou, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu, e o Pai falou. Quando nós oramos em nome de Jesus, os céus também se abrem, e o Espírito Santo vem e nos fortalece. A coisa mais importante na oração é a comunicação do Pai com o Filho. Você é filho de Deus, você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida? O que é mais importante na oração? Não é só o resultado dela, é você falar com Deus. Que coisa gloriosa, maravilhosa. É a comunhão nossa com Deus, é a nossa dependência de Deus. Quem ora está dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Quem ora está dizendo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Pai celestial. Quando um filho não tem prazer de conversar com o pai, como que fica o coração desse pai? Hein? Fica triste. Quando um filho não quer conversar com Deus, que é o seu pai, isso também revela uma doença espiritual, uma debilidade. Se você não tem sede de Deus, fome de Deus, nessa manhã você pode clamar a Ele e dizer: Senhor, me cura o meu coração, que eu volte, Senhor, ó Deus, a ter sede de Ti, a falar contigo em oração, a ter alegria na comunhão contigo. É isso que agrada o coração de Deus, quando você o busca. E quando nós oramos, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele confirma: você é filho, você é filho, você é filha. Você não é mais inimigo, você é filho. Por que o céu se abriu, irmãos? Por que o céu se abriu? Porque Jesus estava orando. Aleluia. Quando Jesus orou, o Espírito desceu. Quando Deus deu o Espírito Santo à igreja, quando que foi isso? Quando que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Quando que foi isso? No dia de Pentecostes. O que a igreja estava fazendo? Orando. Quando nós oramos, o Espírito de Deus vem, é derramado sobremaneira sobre nós. Onde há oração, há demonstração do poder, da presença do Espírito Santo de Deus.
A água vem para aquele que tem sede, o alimento vem para aquele que tem fome, o Espírito é derramado sobre a igreja que ora, sobre a igreja que clama, que valoriza a sua aliança com Deus, que diz: eu não sou mais desse mundo, eu passei pelas águas, eu sou do meu Senhor, é com Ele que eu devo caminhar, é com o Senhor que eu devo caminhar. Não há vida sem oração, não há vida cristã sem oração, não há. É a oração que abre o céu, irmãos, é a oração que promove o derramamento do Espírito Santo. Então nós devemos orar. Os inimigos da nossa alma são poderosos, tentam todos os dias abater você, tirar você do caminho do Senhor, fazer você enfermar, entristecer. Mas eu tenho uma boa notícia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os amigos da nossa alma, são ainda mais poderosos. Eles são mais poderosos. Então, se você crê no Senhor, você é salvo. Se você crê no Senhor, você vai vencer essas dificuldades. Se você crê no Senhor, você verá a glória de Deus. Verá a glória de Deus. E olha o que o Pai fala para Jesus: este é meu filho amado. Amado. Não era só uma afeição, mas é uma ideia de ser especial. Esse é meu filho amado. A ideia aqui no grego é destacar Jesus como filho de Deus Pai. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou a Jesus. E Jesus diz: aquele que o Senhor me deu, aquele que o Pai me deu, de modo nenhum ninguém tirará das minhas mãos. Você está seguro nas mãos do Rei. Você está seguro. Aleluia. Esse é meu filho amado. Jesus é o filho amado do Pai. E o Pai ainda diz: em que me comprazo, em que tenho prazer. O Pai tem prazer no Filho. Deus Pai tem prazer em Deus Filho. Nós devemos também clamar a Deus, buscar a Deus, dizer para o Senhor: Senhor, que eu possa te dar alegria. Às vezes nós pedimos tanto a Deus: Senhor, me dá essa alegria, me dá essa bênção, me dá essa vitória. Senhor, abre essa porta. Senhor, me dá essa alegria. Mas sabe o que Jesus era para o Pai? Era alegria para o Pai. Que nós possamos voltar a dar prazer ao Pai, alegria ao Pai, que Ele possa olhar para você não com tristeza, não com pesar, mas com alegria e dizer: este é meu filho em quem eu me agrado, esta é minha filha em quem eu me alegro, este é meu servo em quem eu tenho alegria, como o próprio Deus falou a respeito do servo Jó. Jesus, Ele veio e se encarnou em forma humana, Ele se sacrificou, Ele nos substituiu, e isso alegrou o Pai, porque o plano de Deus é te dar vida e vida em abundância. Mas nessa manhã, o que o Espírito Santo grava no nosso coração através dessa palavra, a respeito do batismo de Jesus? Primeiro, que o Senhor Jesus se identificou contigo e comigo. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Jesus veio para te resgatar. E Ele não é uma autoridade qualquer, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não falha. A obra que Ele começou na tua vida, o Senhor vai completar. Segunda coisa que o Senhor nos traz aqui: devemos trazer à memória o dia do nosso batismo como um dia em que nós tomamos uma decisão. Eu quero servir, honrar o meu Senhor, eu sou dele. Que o Senhor renove na tua mente o dia da tua salvação, que você traga isso na tua mente, porque isso faz diferença, marca a tua identidade.
Você não é um homem qualquer, uma mulher qualquer, você passou pelas águas, você foi restaurado, você nasceu de novo, amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E a natureza velha, ela tenta voltar, você sabia disso? Ela dá uns estremeliques às vezes aí, tenta voltar. Aquela palavra, né, que você diz assim, mansinho, mas para machucar o outro, velha natureza. Aquela preguiça de falar com Deus em oração, que você faz tudo, você joga um joguinho no celular, você vê né, as mensagens no Twitter, você vê as redes sociais, ri, né, de umas bobeiras do TikTok, e a oração nada. A velha natureza tentando tomar a frente. E aí o Espírito Santo diz: lembra do batismo? Lembra que eu resgatei você? Lembra da minha obra de salvação, de libertação, de transformação, de cura na tua vida? Você é uma nova pessoa. Pode ter Twitter? Claro que pode. Pode rir do irmão no TikTok, ri à vontade, Jesus é a alegria, mas em primeiro lugar, busca o Senhor, e lembra de quem você é. Eu sou um filho amado de Deus Pai, Ele me amou tanto que enviou Jesus para me dar vida e vida eterna. Quem você é? Quem é você? Quem somos nós? Essa é a pergunta. Porque o Pai, Ele dá a identidade de Cristo e diz: este é o meu Filho, que eu amo e me alegro nele. Agora, quando o Pai olha para você, que Ele também te dê a identidade, e que você se alegre nessa identidade. Você não é um qualquer, você não é mais um velho homem, uma velha mulher, você nasceu da água e do Espírito, você é sal e luz neste mundo, você foi salvo pelo Senhor. Se alegra nessa identidade: eu sou do meu Senhor. E qual é a nossa missão? Alegrar o coração de Deus, glorificá-lo, assim como Jesus alegrou o coração do Pai, que nós tenhamos no nosso coração também essa missão. Eu quero ser alegria para o meu Pai. Você quer ser alegria para Deus? Eu quero, irmãos, eu quero ver vocês também no céu. Eu quero ver nossa igreja entrando lá nos novos céus, na nova terra, e o Senhor falando: olha, acho que Jesus não vai te chamar de Biel não, Gabriel, você é meu filho amado. Sabe como que o Espírito Santo nos chama? Filhinhos. Ele usa o apóstolo João e nos trata de filhinhos, filhinhos amados. Então lembra da tua identidade: eu sou filho de Deus Pai. Eu tenho que trazer em mim as marcas do meu Senhor, eu tenho que me parecer com Ele, eu vou fazer tudo para alegrar o coração do meu Pai. Amém, irmãos? Terceira coisa que o Espírito Santo nos aplica nessa manhã, através dessa palavra: quando você ora, os céus se abrem. Quando você ora, os céus se abrem. Quantos de nós já passamos por vales profundos, e na hora que a gente clamou, o céu se abriu, o Senhor interveio e nos tirou do vale. Vales sombrios, vales de dificuldade, vales de frieza espiritual, vales de engano, mas Jesus Cristo está aqui nesta manhã, para ouvir também o teu clamor. Não para de orar. Jesus orou em todos os seus momentos decisivos, ele tinha uma vida de oração. Ele está nos ensinando: eu preciso de ter mais comunhão com meu Pai, eu preciso orar. A oração é o caminho que o Pai nos deixou para falar com Ele, para ouvi-lo, juntamente com sua palavra. Aleluia. Então, irmãos, esta é a porção desta manhã. Nós nos aproximamos de 2022,
2021 um ano bastante difícil, 2022 não sabemos como será, mas uma coisa eu sei, que o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, Ele vai completá-la, e que Ele está nos ensinando que nós devemos lembrar que nós passamos pelo rio, mas depois que Jesus passou pelo rio, o Espírito Santo o levou para o deserto. Na nossa vida há momentos de águas abundantes e há momentos de deserto, mas em todo tempo o Espírito Santo de Deus estava com Jesus. O Espírito de Deus está contigo, seja na água que te batiza, que te lava, seja no deserto que te prova, o Senhor está ao lado daqueles que o buscam. Esse domingo, clama ao Senhor, diz a Ele: Senhor, eu preciso mais de Ti. Estendo suas mãos para a bênção final, vocês aqui mesmo, aqui em cima. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam contigo hoje e para sempre. Amém, amém. Ao Senhor a glória, aleluia. Aplauda mesmo, Ele é digno, aleluia. Parabéns, irmão, Deus abençoe. Ó, em paz, antes de sair, abençoe teu irmão. Irmã, estou te devendo a resposta das ruas de ouro.